Fala pessoal, vamos dar início ao nosso módulo de legalização de empresas, a nossa aula de legalização de empresas. Cara, legalização de empresa é o poder para você que quer viver de contabilidade, para você que quer trabalhar com contabilidade. Legalização de empresa te proporciona levar cliente para o seu escritório. Aquele cliente que ainda não tem um contador, aquele cliente que ainda não tem uma pessoa, que ainda não tem nem empresa. Talvez aquele cliente que ainda nem sabe que precisa de um contador. E aí você vai aparecer para essa pessoa através aí de uma estratégia de marketing. E assim, você vai aparecer para a pessoa certa, apresentando aí a solução de uma dor dela, que é legalizar uma empresa. Mas para isso, você precisa saber como legalizar uma empresa. Eu preciso contar uma história para vocês, como que eu comecei a legalizar a empresa, como que eu aprendi a legalizar a empresa. Eu trabalhava ainda no escritório do Francisco, já falei isso para vocês. O Francisco, ele tinha um rapaz não, já era um cara bem experiente, que era o Felipe. O Felipe era o responsável pelo setor de legalização de empresas. E na época eu ainda era office boy, cara. Eu trabalhava assim, tendo que ir nos clientes retirar documento, eu ia nas repartições públicas. E toda vez que eu precisava ir numa prefeitura, na junta comercial, ou até mesmo na Receita Federal, então, nos órgãos que eu tinha que dar entrada, porque assim, o Felipe ele fazia o processo de legalização, né, todo o processo, e eu levaria a minha função, eu que ia na prefeitura, porque na época ainda a consulta prévia de local, em alguns lugares ainda pode ser que seja assim ainda, presencial. Mas hoje aqui é tudo eletrônico, pelo menos aqui na minha cidade. Mas na época era total assim, você preenchia um formulário e apresentava nas repartições municipais solicitando uma vistoria do fiscal para ir até para ir até o endereço da empresa para verificar se a atividade da empresa era permitida. Então assim, o Felipe ele montava todo o processo e eu que deveria ir lá e dar entrada. Eu que fazia esse processo aí de fazer o serviço da rua. Só que o que acontece? Quando você vai nessas repartições, normalmente você não é atendido de imediato. Eu tenho por princípio de manter-se ocupado enquanto espera. Então, assim, toda vez que eu ficava esperando, eu ficava lendo aqueles processos, eu ficava vendo, e eu comecei a gostar e comecei a me interessar por esse processo de aprender a legalizar a empresa. Só que, assim, eu não tinha abertura para isso, eu não tinha ainda uma facilidade de solicitar isso dentro da empresa que eu trabalhava. Aí, o que que acontece? Quem me levou, já contei essa história, quem me levou para a empresa, me levou para a contabilidade, assim, quem me deu a oportunidade foi o Francisco, mas quem me deu sei lá, a alternativa, quem me levou, quem me apresentou ao Francisco, foi o meu ex-cunhado, o Edson. Ele trabalhava comigo e ele era enteado do Francisco. E ele, na verdade, ele não trabalhava comigo, ele me solicitou, pô, o meu padrasto vai pintar o escritório. Na verdade, tudo começou com pintar o escritório. Aí ele pediu para mim ajudar ele. Eu falei, pô, eu tava parado. Eu falei, pô, vamos lá, cara, vou te ajudar lá. E aí na segunda, a gente fez isso no sábado e no domingo, e na segunda-feira ele falou, cara, meu padrasto tá precisando de um office boy, você não quer, você tá parado aí, você não quer ir lá, pô, trabalhar lá no escritório como office boy? Eu falei, porra, bacana, quero sim. E aí eu comecei aí, e aí começou essa situação de eu ter que ir nos lugares. Eu lembro até uma vez que eu fiquei com medo de pegar o metrô, até então eu nunca tinha andado de metrô. Eu falei, cara, eu vou pegar metrô. Eu fiquei com medo, cara. Tipo aqueles moleque do mato que vai pra cidade grande e fica com medo. Embora eu tenha vivido minha vida toda na cidade do Rio de Janeiro, mas eu até então não saí ali do bairro onde eu morava. E aí foi engraçado que eu comecei a ir nas repartições, comecei a fazer as anotações, verificar e comecei a ter o contato como que funcionava o processo de legalização de empresa. Hoje eu certamente posso afirmar que eu já legalizei ou participei de processo de legalizações de mais de 100 empresas. Certamente mais de 100 empresas eu participei de um processo aí de abertura. Algumas encerraram. Por que eu estou falando mais de 100? Por quê? Porque tem empresas cara, acho que muito mais, se bobear até mais de 200, porque assim, eu já fazia esse processo quando eu ainda trabalhava no Francisco, depois que eu montei a minha empresa contábil, eu passei a fazer também para mim. Cara, isso traz clientes para o escritório de contabilidade, por isso é importante você saber fazer, e fazer da forma correta. Por quê?
orientar o cliente, porque o cliente ele acha que sabe qual é a melhor opção para ele, você que vai apresentar para ele, você como profissional habilitado, você que deve apresentar para ele a melhor opção. E aí é o seguinte, cara, quando voltando aqui à história de como que eu comecei, tinha um cara chamado Felipe, né? Esse Felipe, toda vez que eu chegava, ele morava próximo do escritório, ele chegava muito cedo lá. Então ele já estava lá. Só que no caminho para o escritório tinha uma lanchonete na esquina. Toda vez que eu chegava, estava chegando ao escritório, eu via esse Felipe lá na lanchonete tomando o café dele. Eu lembro que ele fumava pra caramba, sempre ele ia lá comprar cigarro e tomar o cafezinho dele. Aí beleza, eu falei, cara, eu tenho que me aproximar desse cara aí, porque eu gostei dessa parada de legalização de empresas e eu quero aprender isso daí. Só que nesse meio termo, eu comecei a querer me aproximar do Felipe, aconteceu uma parada muito louca. O, a pessoa que era responsável pelo departamento pessoal, ela sofreu um acidente e se afastou da empresa. O Edson, que é o meu ex-cunhado que me levou para a empresa, ele que praticamente me tirou do serviço externo, que seria de office boy, e falou, cara, vem. Ele assumiu o setor que seria dessa pessoa, e, enfim, eu fui promovido a ser auxiliar do meu ex-cunhado. Basicamente foi isso. Eu fui ser o auxiliar do Edson. Aí o Edson, é, fazendo lá o departamento pessoal, e eu comecei a ser auxiliar dele, comecei a estudar, comecei a querer me aprofundar sobre a área contábil, até então não tinha muito acesso. E, cara, mas o que eu queria mesmo aprender era a legalização. Só que, assim, eu comecei a ajudar o Edson no DP, e aí eu comecei a querer me aproximar do Felipe. O Felipe trabalhava numa outra sala, a gente não tinha muito contato, mas aí eu percebi que ele tomava esse café todo dia na mesma lanchonete. Eu passava ali, cara, e para mim, cara, tomar café naquela lanchonete, naquela época, ia ser punk, assim, porque o dinheiro era bem contadinho, ganhava bem pouco, sabe? E eu falei, cara, um dia eu vou ter que parar aqui e vou tomar um café com esse cara. Mesmo sabendo que, pô, cara, eu ia ter que fazer um esforço danado para pagar o café pro cara, porque o café dele não era barato. Então, falei, vamos tomar um café. Aí parei um dia, fui tomar um café indo pro serviço, ele estava lá, cara, e eu me apresentei para ele sabia, ele me conhecia lá do escritório, claro, mas eu puxei assunto com ele, me ofereci ali para tomar um café com ele ali, e a gente começou a conversar, e eu falei para ele, num dado momento, que quando ele montava os processos, que eu ia nas repartições da entrada, eu me interessei pelo assunto, eu me ofereci para poder ajudar ele. Então eu me coloquei à disposição dele. Cara, se você tiver qualquer tipo de dúvida para dúvida não, dúvida claro, ele não tinha, mas qualquer tipo de não posso fazer de alguma coisa que você possa me passar e que eu possa te ajudar, sei lá, digitar um contrato, tirar xerox. Eu queria me aproximar daquele mundo de legalização de empresas. E o Felipe falou, tá, porra, tá bom, cara, beleza, se eu precisar eu falo com você. E aí foi passando o tempo, a galera que na época éramos três que trabalhávamos na rua, como office boy, né? E eu lembro que a galera, né, cara, a galera não, um deles me zoou, que assim, cara, vai lá pegar cigarro pro Felipe, porque o Felipe, quando eu pedi para ele, eu me coloquei à disposição dele para aprender a legalizar a empresa, cara, o cara meio que tipo, ficou viciado em me pedir pra buscar café na lanchonete e cigarro pra ele, velho. Eu falei, cara, eu me ofereci pra aprender a legalizar a empresa, mas só que o cara me colocou pra mim buscar cigarro. Mas só que eu falei, cara, tá bom. Se esse é o meio que eu tenho que me aproximar desse cara, beleza, eu vou lá comprar um cigarro para ele e café. Então, assim, cara, é, assim, certamente foi assim que eu entrei. Só que acontece, chegou um momento que o Felipe já não estava mais lá, quando eu chegava de manhã ele já não estava lá, cara. Ele ia pro escritório, ao invés de ele tomar café lá, ele, pô, já que você solicitou, que você queria me ajudar, pô, faz o favor para mim, vai lá buscar o cigarro, busca um café para mim. Eu falei, putz, velho, todo dia tinha que fazer essa parada. Mas assim, beleza. Eu tava me aproximando do cara, tava me aproximando do cara. E certa vez ele pediu para mim digitar lá um texto. Eu lembro que era uma procuração específica para dar entrada num processo na junta comercial. Eu falei, porra, cara, tem um sócio estrangeiro. Eu já comecei a me ligar que toda vez que tinha um sócio estrangeiro era necessário ter ali uma procuração específica, porque esse sócio ele era residente no exterior e tinha uma pessoa aqui no Brasil que assinava por ele, que era responsável pelas situações dele, mas precisava ter uma procuração é, registrada na junta comercial. Eu falei, cara, pô, já peguei uma parada. Uma parada eu já sei que tem que fazer. Toda vez que tiver um sócio estrangeiro, vai ter que ter essa parada de procuração. Eu já digitei e já salvei um modelo ali para mim de procuração. Eu falei, pô,
esse modelo aqui eu já tenho. E eu comecei a salvar. E aí o Felipe começou a me dar contrato. Pô, cara, tem uma alteração contratual aqui, ó. Quando você vai fazer a alteração, você digita isso, isso, isso. Ele me passou as coordenadas e as orientações. Cara, eu fazia e salvava aqueles modelos para mim. E fui salvando modelo de contrato, então, constituição, a gente fazia um contrato social. Eu fui começando a entender. Só que, naquela época, eu lembro bem que o Felipe falou uma coisa para mim que ele não estava certo. Ele, embora com toda a experiência dele, não sei se ele falou aquilo ali de forma de facilitar o meu entendimento, ou ele realmente não estava certo. Até hoje tem essa dúvida, mas, enfim. E eu só descobri isso porque eu, quando precisei dar entrada num processo, então nessa situação que eu fiquei interno, eu não fiquei 100% interno. Ainda assim, em algumas situações não era sempre, mas em algumas situações, quando tinha os outros meninos que trabalhavam na rua, estavam fora do escritório, precisava de uma urgência, eles me colocavam para fazer o serviço de rua também. Cara, eu, assim, de boa, vamos lá. E aí chegou que uma situação que eu fui eu lembro muito bem, eu fui no registro civil das pessoas jurídicas, no centro do Rio de Janeiro, e aí tinha um processo lá que ele caiu em exigência. E aí a gente foi, cara, eu não só ia lá retirar o processo que estava em exigência, como eu marcava uma agenda. Antigamente você, não sei se ainda dá assim lá no registro civil, tá? Mas você agendava com o vogal, acredito que ainda possa ser que ainda funciona dessa forma. Você agendava com vogal, ou seja, você agendava com a pessoa que analisou ali o contrato, e aí você ia lá tirar dúvida. Qual foi o entendimento dela, por que, que ela indeferiu o processo. E aí eu falei, cara, mesmo quando os processos têm exigência, eu sei que eu vou ter que ter uma outra fila aqui, agendar com o cara, eu vou lá falar com esse cara, porque, assim, o erro, ele ensina muito, cara. Quando você erra, você aprende pra caramba. Aí eu fui lá e falei com o cara, falei, porra, velho, como é que eu faço para corrigir? Qual foi o erro? O que, que aconteceu? E aí ele me falou, me explicou assim, basicamente me explicou uma coisa que o Felipe tinha me explicado de uma forma mais simplista, mas ficou mais fácil na minha forma de entender. O Felipe tinha me falado assim, olha, eu falei, porra, cara, como é que funciona a separada de registrar no registro civil e quando registra na junta comercial? Aí o Felipe falou assim, basicamente ele falou assim para mim, olha, quando for empresa de comércio, vai para a junta comercial. Quando for uma prestadora de serviço, vai para o registro civil. Cara, eu falei isso lá pro Vogal. Pô, mas era um caso assim de uma empresa, de uma situação dessa assim. Falei, pô, mas não é empresa de comércio? Ele, não, quem te falou isso? Aí eu não vou falar, né? Que foi o Felipe, pô. Não, eu entendi errado, então tá. O cara me explicou, olha, não é assim que funciona. Toda vez, o que vai determinar se você vai funcionar, vai ser registrado na junta comercial ou no registro civil, não é necessariamente se a empresa é de comércio ou é de serviço. O que vai determinar é a natureza jurídica. Aí o cara, puta que pariu. O Felipe não me falou o negócio de natureza jurídica. O que é natureza jurídica? Mas como é que eu vou perguntar isso pro cara? Aí o cara foi todo atencioso e me mostrou. Tá vendo aqui esse código de atividade? 2240, sociedade simples. Toda vez que você vê sociedade simples, vai ser registro civil. Tá vendo essa daqui? 2062? Era um processo de transformação. Não lembro agora exatamente. Sei que era uma situação dessa assim de exigência. 2062, Sociedade Empresária Limitada, junta comercial. Aí eu falei, cara, beleza. Aí eu comecei a juntar os pontos. Pô, tem empresas que é prestadora de serviço que está registrada na junta comercial. Então, assim, não é o que o Felipe fala 100% que ele falou. Tipo, empresa de serviço, registro civil. E aí eu falei, pô, eu preciso aprender quando e como a gente faz para saber quando eu vou registrar no um e no outro. Aí o cara já me deu a dica lá na exigência. O Vogal falou: olha, vai determinar a natureza jurídica. Aí comecei a estudar, comecei a entrar no site da Junta Comercial, comecei a entrar no site do Registro Civil e ver os tipos de natureza jurídica que eram registrados naqueles determinados respectivos órgãos. E assim, cara, foi fantástico, porque ali eu aprendi que é uma dúvida que tinha comum e tal, e que eu vejo que tem muita gente que ainda tem, tá? Quando registrar no registro civil, quando registrar no registro comercial. Então, assim, natureza jurídica vai determinar isso, galera. Se você é uma sociedade empresária limitada, junta comercial. Se você é um empresário, então você tem lá a formalização de pessoa natural, pessoa física,
se formalizou como um empresário individual, natureza, empresário, firma individual, junta comercial. Mesmo que, porventura, você venha a ser sociedade simples. Só que a sociedade simples, ela não pode ser constituída na situação de empresário individual. Então, você como pessoa física, vou lá e vou me registrar como pessoa física. Quem é a sociedade simples? Aí como você faz uma sociedade simples? A sociedade simples, normalmente, são aquelas atividades que têm as suas... são atividades regulamentadas. Por exemplo, contador, médico, dentistas. O que são essas atividades regulamentadas? Ela tem um órgão fiscalizador. Nós, contadores, temos o CRC, o dentista tem o CRO, então tem o conselho da categoria, tem um regimento daquela categoria. E aí, quando se une dois contadores, dois médicos, eles têm a opção, não que é obrigatório você se registrar como sociedade simples, mas você tem a opção de se registrar como sociedade simples ou como sociedade empresária. Eu, particularmente, Wellington, eu dou sempre prioridade para a sociedade empresária. Eu prefiro sociedade empresária. Por quê? A sociedade simples, pessoal, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade, beleza? E de fácil entendimento para vocês. Eu tenho uma sociedade com a Tuane, que é minha esposa, beleza? A sociedade simples é quando eu e a Tuane, nós elaboramos e executamos todas as atividades do escritório. Nós fazemos tudo. Isso entende sociedade simples, quando duas pessoas se unem para fazer executar um serviço. A sociedade empresária, embora nós também podemos fazer o serviço, nós também temos a possibilidade de contratar pessoas. Ou seja, eu também não... Por exemplo, a sociedade empresária, ela permite que talvez uma pessoa que não é contadora, ou não é advogado, ou não é dentista, possa ter um consultor. Por exemplo, eu não sou dentista, mas eu, como sociedade empresária, como sociedade simples, não, porque eu tenho que ser ali o cara que bota a mão no dente do cara lá, arranca o dente, enfim. Mas na sociedade empresária eu não preciso ser dentista. Eu posso ser um empresário, um investidor. Eu monto um negócio, monto uma empresa e contrato ali um dentista, um responsável técnico para poder ele fazer ali o serviço técnico, entendeu? Eu não necessariamente preciso ser eu o dentista. Na sociedade simples, você é quem representa as suas funções, as suas atividades. Então, isso que caracteriza ali sociedade simples. É uma sociedade onde duas pessoas com as mesmas funções são o responsável pela execução do serviço. Na sociedade empresária, você pode até ser a pessoa que executa, mas você também pode ser o cara que somente contrata alguém para ser o responsável técnico ali pelo negócio, mas você ser o empresário por trás daquilo, ser o investidor financeiro. E, claro, como todo investidor financeiro, você aplica a grana e você vai ter grana de volta. Você pode sim ser o contador, por exemplo, ou você pode não ser contador, mas contratar um contador e ter um escritório de contabilidade e ser dono de escritório de contabilidade. Às vezes a pessoa pergunta, eu preciso ser contador, você formado montar meu escritório? Não, você pode ser um empresário contábil. Ser um empresário contábil, eu tenho minha formação. Mas se eu não tivesse a minha formação, eu poderia também, ainda assim, formação na contabilidade, eu também poderia ser um empresário contábil, desde que eu contratasse um responsável técnico pela execução do serviço. Então, assim, é muito importante vocês saberem que a parte de legalização de empresa é uma arte, cara. É bacana, é apaixonante porque você mexe com sonhos. Várias pessoas no Brasil, o Brasil é um dos países que, cara, as pessoas empreendem, acho que tem muitos empreendedores, muitas pessoas que sonham com o seu próprio negócio. Então, assim, você mexe quando você legaliza uma empresa, você meio que está... É como se fosse o médico que está ali fazendo parto do filho de um cara, de um professor, de um empresário. Cara, ele tem a empresa como o sonho dele, é como se fosse o filho dele. Então você participa desse sonho. É como se você fosse realmente ali o médico que está fazendo ali o parto do filho dele. Então, assim, cabe a você como profissional orientar e dar as melhores alternativas para o cliente. E é isso, a gente vai falar isso aqui nessa videoaula. A gente vai falar agora, principalmente, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer agora sobre a firma individual. O que é firma individual? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar como que faz para legalizar uma firma individual e quais são
os trâmites, as burocracias, as particularidades, beleza? Então, assim, foquem nessa parada que legalizar a empresa é o poder. Legalizar a empresa, você é capaz de aumentar sua carteira de cliente, fazer fluxo de caixa, porque você vai cobrar para legalizar uma empresa. Então, assim, quando você legaliza uma empresa, você possivelmente, antes de iniciar, você deve cobrar 50% pelo menos do valor que você cobra de taxas. Como que eu faço? Eu cobro lá o valor de taxa, não, perdão. Você deve cobrar 50% de sinal dos seus honorários. E como que eu faço? Galera, eu cobro um valor para legalizar uma empresa. Eu não vou falar o meu valor aqui para vocês, porque não há nada de certo nem nada de errado com o valor. É que, assim, o preço da minha cidade pode ser um, e o preço da sua cidade pode ser que seja outro. Então, assim, a minha realidade é diferente da sua. O que você deve fazer é uma pesquisa dentro da sua região, qual é o ticket médio que os contadores estão cobrando para legalizar uma empresa aí na sua região, e aí você vai ter uma base do preço que você vai cobrar. Por exemplo, eu já verifiquei que alguns estados têm, em algumas cidades, mais especificamente, tem profissionais que cobram metade do valor que eu cobro. E assim, o valor, nada de errado com isso, porque lá na cidade dele, o ticket médio para legalizar uma empresa é aquele preço. Na minha cidade, o ticket médio é até um pouco maior do que o que eu cobro. Mas assim, é da região, vai depender muito da sua região. Então, a sua região, você vai fazer ali uma pesquisa de preço, vai verificar quais são os preços que os profissionais da sua região estão cobrando, e aí você vai cobrar de acordo com o que, dentro do cenário que você vive, qual é o valor que as pessoas aí estão cobrando. Então, assim, você vai fazer o fluxo de caixa rápido, porque você cobra 50% de sinal, beleza? E as taxas é por conta do cliente. Então, assim, você tem a taxa da junta comercial, você vai ter a taxa de alvará, então você vai ter taxa, de repente, dependendo da atividade de vigilância sanitária, taxa de corpo de bombeiro, dependendo da legalização do letreiro, você vai ter a taxa lá do letreiro. Então, tudo isso é por conta do cliente. Você vai cobrar o cliente pela execução do serviço. As taxas, o cliente deve pagar. Você, na condição de contador, emite as taxas, o boleto, envia para o cliente, ele efetua o pagamento. Você vai, como profissional, executar exatamente isso. Você vai executar o serviço de legalizar empresa. E você vai verificar que isso vai aumentar aí a possibilidade de você levar cliente para o seu escritório, fazer fluxo de caixa rápido, grana entrando rápido. Quando você legaliza, o cara já paga, cash na mão, você tem um dinheiro aí no seu caixa, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos falar aí sobre legalização de uma firma individual. Aqui a gente vamos tratar aqui o que a gente vai ver, os tópicos que a gente vai ver nessa aula. Consulta prévia de local, tipo de natureza jurídicas, requisitos e impedimentos pessoais para abrir uma empresa, documentos e providências necessárias, o porte de empresas, a idade mínima para ser responsável, para se ter uma empresa, forma de tributação, solicitação do CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, vamos falar sobre nome de fantasia, razão social, corpo de bombeiro, letreiro e vigilância sanitária. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui. O primeiro é a consulta prévia de local. Cara, a consulta prévia de local é uma autorização da prefeitura para que uma determinada atividade empresarial funcione em um determinado endereço. Então, assim, toda vez que você vai constituir uma empresa, o primeiro passo é a consulta prévia de local. Por quê? Porque é a prefeitura que vai dizer, olha, essa atividade ela pode funcionar nesse endereço ou não. Então, se você quer, sei lá, quer montar lá uma mercearia, cara, você não pode montar uma mercearia num apartamento. Então, assim, a prefeitura ela você não vai poder fazer ali atendimento e botar legumes dentro de um apartamento. Não vai. Então, assim, o tipo do logrador, o tipo do imóvel e também o endereço da empresa, ele vai interferir se aquela atividade pode ser ou não executada naquele endereço. E isso, como que você faz isso? Através de uma consulta prévia de local junto à sua prefeitura. Em algumas cidades, essa consulta prévia de local ela é totalmente virtual, 100% virtual. Em algumas cidades, pode ser que ainda tenha a possibilidade da exigência de você comparecer e preencher formulário físico. Então, assim, fique ligado nisso, que toda vez que você for constituir uma empresa, você precisa legalizar, fazer uma consulta prévia de local.
Através de uma aprovação da consulta de local, é possível registrar o contrato e os requerimentos de empresários individuais, se for o caso, então, contrato social, como no caso de sociedade. Requerimento de empresário toda vez que for firma individual. Então, firma individual não tem contrato social, tem um requerimento que se equivale ao contrato social, beleza? E aí você também vai ter ali, através da consulta prévia de local, que é a prefeitura que te fornece, então a prefeitura também lá vai te fornecer inscrição municipal, alvará e a licença para você poder emitir nota fiscal para os prestadores de serviço. Quando uma empresa é prestadora de serviço, quem fornece autorização para emissão de nota fiscal é a prefeitura. Quando uma empresa ela tem uma atividade de comércio, quem fornece a licença para emissão de nota fiscal, que já é uma outra nota fiscal, é o Estado. E também pode ser que você tenha aí uma possibilidade de legalizar uma empresa que tem as duas atividades. Aí você vai ter que ter as duas licenças, tanto para a nota de prestadora de serviço, também como para a nota de comércio, beleza? Aí aqui a gente está falando aqui, ó, toda vez que for constituir uma empresa, fazer uma alteração de atividade ou endereço, será preciso fazer uma consulta prévia de local. Então, assim, a consulta prévia de local não é só quando você legaliza a empresa, não, tá bom? Quando você vai fazer, já tem a empresa legalizada, mas você precisa alterar o endereço dela, ou você precisa alterar a atividade, é preciso que você faça uma nova consulta de local. Aí você não vai, iniciando a consulta prévia de local, você não vai informar mais que é início de atividade, você vai informar que é uma consulta prévia de local de alteração de atividade ou endereço. Para isso, você vai informar, uma vez que você já está alterando uma empresa, entende-se que você já tem a inscrição municipal. Aí você vai informar a sua inscrição municipal, e aí dentro daquele cadastro, daquela inscrição municipal, o sistema da prefeitura ele já identifica qual é a atividade que você tem lá cadastrada, registrada, e aí ele vai fazer, enviar os seus dados para um fiscal, e o fiscal ele vai analisar, olha, essa nova atividade que ele está querendo acrescentar, ou a atividade que você quer retirar, trocar, substituir, enfim, se essa nova atividade ela é permitida ou não no endereço que você está solicitando, ou se o novo endereço que você está solicitando, uma vez que você talvez possa estar fazendo aí somente uma alteração de endereço, se esse endereço ele é permitido a sua atividade, beleza? Vamos falar um pouco sobre tipos de natureza jurídica. A gente tem ali o empresário individual, a pessoa natural, a pessoa física, tem a sua particularidade, porque o empresário individual ele responde com os bens pessoais em casos de possíveis débitos da empresa, da pessoa jurídica. Os bens da pessoa física se equivale ali com a pessoa jurídica, é diferente da sociedade empresária, que tem uma certa proteção. Então, assim, toda vez que você for fazer ali uma firma individual, também você deve falar isso para o cliente. Olha, o cliente optou por fazer uma firma individual. Cara, você deve esclarecer para o cliente essa situação, a particularidade da formalização na situação de firma individual, diferente de uma sociedade empresária. Exemplo, a sociedade empresária ela meio que separa os bens, os patrimônios da pessoa física e da jurídica. Na situação de empresário individual, não tem muito essa separação, tá bom? Então, assim, fica ligado nisso, informe isso para o cliente. A sociedade empresária limitada, ela é a sociedade mais comum, onde precisa ter 2 pessoas, pelo menos, para ser sócio de uma sociedade empresária limitada. Tem a sociedade individual de responsabilidade limitada. Essa sociedade individual de responsabilidade limitada, aqui na sociedade empresária, voltando aqui, tem uma particularidade. A gente tem uma modalidade nova, deixa eu marcar aqui, que é a sociedade empresária unipessoal. Então aqui, ó, deixa eu falar um pouco aqui, deixa eu voltar aqui. Sociedade empresária. A sociedade empresária ela tem a sociedade empresária, onde precisa constituir pelo menos 2 sócios, e também tem a sociedade. Agora existe a possibilidade de você ter uma sociedade empresária, de natureza empresária, porém com uma única pessoa, que é o sócio sozinho ali. Então, essa possibilidade agora existe, e eu acho que essa possibilidade, com o tempo, ela vai. Não acabou ainda, tem gente que pensa que acabou a EIRELI, né, Sociedade Individual de Responsabilidade Limitada, só que a EIRELI ela tem umas particularidades que vai dificultar, vai dar opção para o cara que quer montar uma empresa sozinho. A EIRELI ela vai facilitar, o fim da EIRELI não, mas o início da sociedade unipessoal vai facilitar. Por quê? A EIRELI ela tem uma particularidade que é necessário
que você tenha pelo menos 100 vezes o valor do capital. O valor do capital inicial tem que ser pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Então, cara, hoje a gente tem um salário mínimo aí de mais de R$ 1.000, seria mais de R$ 100.000 para você legalizar obrigatoriamente. Você teria que ter um capital desse. Cara, e você fazer isso, cara, você tem que justificar essa grana, de onde que veio essa grana, você tem que declarar isso no seu imposto de renda. Então, cara, assim, para muita gente que quer montar uma empresa e aí não tem sócio, está começando o seu projeto sozinho, e também não quer ser uma firma individual, porque você não quer colocar o seu negócio, o seu patrimônio pessoal ligado junto à empresa, você vai ter a opção da sociedade empresária unipessoal. Ela não está aqui, mas você vai ter essa possibilidade da sociedade empresária unipessoal. Beleza? A sociedade individual de responsabilidade limitada é a EIRELI, que tem que ter pelo menos ali uma pessoa, né? Uma pessoa com um valor de 100 vezes o valor do capital, e a sociedade simples pura é aquela situação da sociedade com pessoas que têm as mesmas funções ali de atividades regulamentadas. A gente vai iniciar nossa aula hoje da firma individual. A gente vai falar aqui do empresário individual, as particularidades, e as próximas aulas a gente vai fazer uma aula de sociedade empresária, de sociedade individual de responsabilidade limitada e da sociedade simples. Então, assim, hoje a gente vai tratar do empresário individual, beleza? Quem é o empresário individual? O empresário individual é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física titular da empresa. O patrimônio da pessoa física é o do empresário individual. São os mesmos. Logo, o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas. Olha, aqui tem que ter esse cuidado de explicar isso tudo. Né? Tem muita gente que vai legalizar a empresa, aí o cara fala assim, olha, quanto que é para legalizar uma empresa? Aí você passa o valor para legalizar, depende, mas se for uma EIRELI, uma limitada, uma unipessoal, o valor é tanto. Se você for legalizar uma empresa, uma firma individual, o valor, a taxa no juros comercial costuma ser menor. Aí o cara fala, então eu quero pagar o menor. Só que não é esse preço não é o que vai determinar se é o que de fato ele quer. Porque ele acha que ele quer pagar o menor preço. Mas você, como profissional, vai ter que deixar claro para o cliente, olha, tudo bem, se você optar pela situação de firma individual, o seu patrimônio pessoal ele vai estar altamente ligado aos patrimônios da empresa, interligado. Então, assim, se você está devendo alguma situação, seu patrimônio ele pode vir a ser usado para quitar os débitos aí da sua empresa. Então, assim, existe essa possibilidade, então deve ser deixado claro aí para o cliente. Então, quando você, profissional da contabilidade, estiver iniciando ali o processo de abertura de firma individual, passar isso para o cliente, você deve sim falar isso para o seu cliente. Vamos falar um pouco sobre os impedimentos. É preciso saber que não é qualquer um que pode ser empresário individual. É importante verificar se o empreendedor se enquadra em alguma das situações a seguir, as quais impede a sua inscrição na junta comercial como empresário. Então, assim, não é qualquer pessoa. Por exemplo, a gente pode falar do contador. O empresário contábil, ele não pode não pode se registrar como uma firma individual. E aí a gente vai ver essas particularidades. Estar em curso em algum impedimento e se inscrever como empresário gera responsabilidade penal. As consequências do exercício pelo impedido está sujeita às consequências de caráter administrativo ou penal. O impedimento não poderá alegar, o impedido não poderá alegar a proibição do exercício da atividade, ou seja, ele responde pessoalmente pelas obrigações assumidas. Em regra, os impedidos não podem ser empresários individuais, administradores ou gerentes, mas podem ser sócios. Então, assim, se você for verificar, se você tiver uma outra firma individual, por exemplo, você legalizou como uma firma individual e você quer ter uma outra firma individual, você não vai, é uma das situações também que você não pode, mas você pode ser sócio de uma outra empresa, mas não pode ter outra firma individual. Pacto antinupcial, reconciliação e separação devem ser averbados no registro da empresa. O empresário precisa da outorga, ou seja, da autorização conjugal para alienar ou gravar bens imóveis da empresa. Quando você tem ali um casamento, enfim, você precisa anexar
essa situação aí, porque tem aquela grande situação. O regime do casamento. Então, tem comunhão parcial de bens, separação de bens. E quando a gente fala que o patrimônio da pessoa física ele está interligado ali o patrimônio da pessoa jurídica, o que acontece? Pode ser que o patrimônio não possa ser necessariamente do empresário, pode ser do casal. De repente, a esposa que comprou um patrimônio e tal. E aí, cara, precisa ter muito esse cuidado. Por isso que esse cuidado com a firma individual deve ser muito levado muito em consideração, porque uma vez que você, de repente, tem ali um problema, e aí você tem alguma coisa que o seu patrimônio acaba entrando em risco para você ter que arcar com alguma situação da empresa. Cara, mas aí tem um patrimônio lá que está no nome do casal, mas talvez o teu cônjuge ele não concorda, porra, não quero pagar isso. E aí vai ter processos judiciais, enfim, é uma dor de cabeça do caramba. Eu preciso que vocês se atentem a isso para quando vocês forem legalizar uma firma individual, quando chegar o momento de legalizar uma firma individual, passar isso para o cliente de vocês. Vamos falar dos impedimentos para legalizar uma firma individual. Não pode ser empresário individuais, o menor de 16 anos e as pessoas relativamente incapazes, salvo quando autorizado judicialmente para continuação da empresa, conforme artigo 974 do Código Civil. Os impedidos devem ser empresários, tais como os chefes do Poder Executivo, nacional, estadual ou municipal, os membros do Poder Legislativo, como senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, se a empresa goza de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica do direito público ou nela exercer função remunerada. Então, assim, você pode até não ser ali um deputado, vereador, mas cara, se você tem alguma alegação, essa empresa ela não vai poder, você não vai, se tiver, sei lá, de alguma forma ligado a alguém do ente público aí, você não vai poder prestar serviço para essas pessoas. Por exemplo, você é casado aí, tua esposa é deputada federal e aí a tua empresa individual vai lá prestar serviço para algum órgão público, você pode ter dor de cabeça. Os magistrados, os membros do Ministério Público Federal, os empresários falidos enquanto não forem reabilitados. Tem gente que é muito como, como é que falir uma empresa? Acho que vou falir uma empresa não é pagar nada. Vou abrir um processo de falência, como, cara, que a gente mais vê, gente que não paga nada e fala assim, quero falir a empresa. Não é simples. Falir a empresa é simplesmente decretar, escrever um papel, que eu fali e não pagar nada a ninguém. Pessoas condenadas a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargo público ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, os leiloeiros, os cônsules nos seus distritos, salvo os não remunerados, os médicos para o exercício simultâneo da farmácia, os farmacêuticos para o exercício simultâneo de medicina, os servidores públicos civis da ativa federais, inclusive ministros de estados e ocupantes de cargos públicos comissionados em geral. Em relação ao servidor estadual e municipal, observações à legislação respectivas. Os servidores militares da ativa, das Forças Armadas e da Polícia Militar, os imigrantes para o exercício das seguintes atividades. Esse material aqui a gente vai disponibilizar para vocês no formato de PDF, como material de apoio, para poder ajudar vocês. Impedimentos também, pesquisa ou lavra de recursos minerais ou de aproveitamento de potenciais de energias hidráulicas, atividades jornalísticas e radiodifusão, sonoras de som e imagens, serem proprietários ou armadores de embarcação nacional, inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre. Essa situação aqui, as empresas individuais, são algumas atividades que já não é mais a pessoa, mas assim, a atividade que também não vai poder ser permitida na condição de firma individual.
Então, exceto embarcações de pesca, a empresa individual que possui empresa em seu nome não pode ter outra empresa individual. Na prática, o empresário pode ter uma empresa em seu nome e participar de uma sociedade em outra. Também é possível ser sócio de uma empresa limitada e abrir uma outra como um empresário. Você não pode ter duas situações de empresário individual. Você pode ter um empresário individual, você pode ter uma sociedade limitada ou, enfim, participar de uma sociedade simples, se for o caso. O registro deve ser feito na junta comercial. É necessário que o registro seja feito na junta comercial em função da natureza das atividades constantes do objeto social. Inscrições em outros órgãos, como Receita Federal, Estadual, o ICMS, a Prefeitura, concessão de alvará e autorização de órgãos responsáveis pela saúde, segurança pública, meio de ambiente e outros, conforme a natureza da atividade. Empresa individual, registro na junta comercial, atividade empresária ou atividade simples. A atividade simples é aquela situação de ser registrado no registro civil, tá? Aqui a gente está falando aqui da junta comercial para a sociedade de empresário, mas são poucas as situações de sociedade simples ser registrado no registro civil. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma atividade. Construção civil. Eu posso ser um construtor civil, ser formalizado como sociedade simples. Eu posso até construir. Só que vai chegar um momento que eu vou começar a ter funcionário para construir para mim. Então eu deixo de ser o cara que está botando a mão no tijolo ali, virando a massa, eu virei um empresário. Então eu teria que fazer uma transformação do meu contrato social, transformando a natureza jurídica. Pego o meu contrato, que antes registrado no registro civil, eu pago ali as taxas de registro de transformação no registro civil e levo esse meu contrato para a junta comercial para transformar ele como uma sociedade empresária limitada. Então, assim, eu prefiro já de início entender que existe a possibilidade de eu ter que crescer e virar um empresário, contratar pessoas para fazer as coisas para mim e eu não ter que depois pagar uma taxa na junta comercial de constituição e também uma no registro civil de transformação, porque é isso que acontece quando você está no registro civil e depois você precisa migrar para a sociedade empresária. Você tem que pagar uma taxa no registro civil e constituir essa nova natureza jurídica na junta comercial. Então você vai pagar outra taxa. Então, assim, tem essa observação e leva isso em consideração também na hora de levar essa opção para o cliente. Na verdade, a opção final tem que ser do cliente, mas você deve esclarecer essas opções, essas situações para o cliente, beleza? Firma individual pode ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. A gente está falando aqui do porte da empresa, né? Desde que atenda os requisitos da lei complementar a lei do Simples Nacional. O enquadramento será efetuado ali das micro e pequenas empresas, efetuado mediante a declaração para essa finalidade, cujo arquivamento deve ser requerido em processo próprio. No cenário atual, um profissional que exerce atividade regulamentada, que a gente já falou, só pode abrir uma empresa sozinho através de uma EIRELI ou uma unipessoal, pois o regulamento do imposto de renda ele impede que tais atividades sejam exercidas como empresário individual. Só que é aquela situação que eu falei. Não, agora com a unipessoal vai facilitar essa possibilidade do cara que está iniciando ali o processo e ele não tinha o valor referente a 100 vezes o capital inicial, 100 vezes o valor do salário mínimo para colocar ele como capital inicial. E aí ele tinha que, de alguma forma, iniciar suas atividades como firma individual. Agora, com a possibilidade de ele também ingressar como unipessoal e ainda assim ter sozinho, mas ter ali a sua natureza de forma, entendimento de forma empresária, eu acho que vai diminuir consideravelmente ali e aos poucos vai matar o formato de constituição de IRELI. E as pessoas vão tender a dar prioridade a se formalizar como uma sociedade unipessoal e não também como uma firma individual. Eu acho que é isso que é uma tendência que vai ocorrer aí. Esse aqui é um modelo do requerimento de empresário, tá? Não é contrato social. Quando você tem um contrato social, você tem ali um modelo de contrato social na aula de empresa limitada, EIRELI. A gente vai mostrar os modelos de contrato. Vou disponibilizar também modelos para vocês fazerem aí o download. Mas aqui é um modelo de requerimento de empresário. Esse modelo aqui é um modelo que a própria junta comercial, quando você começa a fazer o processo na junta comercial
de abertura da empresa. Então, você entrou lá, emitiu a taxa, preencheu a capa da junta comercial, preencheu isso aqui, você vai dar entrada. Agora não tem mais a necessidade de você preencher isso aqui manualmente. Antigamente, quando eu comecei lá, na época que eu falei do Felipe, isso aqui a gente preenchia na máquina de escrever ou até mesmo na mão, cara, com letra de forma. E você dava entrada na junta. Agora, isso aqui a gente já preenche quando você preenche os dados lá no Regim, que é um sistema integrado de informações. Quando você está preenchendo os dados ali do empresário, o próprio sistema da junta comercial ele vai te dar um formulário desse aqui já preenchido. Então, ele vai buscar essas informações que você informou do empresário, da empresa, da atividade, e você só vai imprimir. Não fica querendo, quero ter um modelo desse aqui. Não precisa, porque normalmente a própria junta comercial do seu estado vai te fornecer esse modelo. Isso aqui é só para você entender que na situação de empresário não tem contrato social, é um requerimento de empresário. Isso aqui ele equivale ao contrato social de uma sociedade empresária limitada, por exemplo, entendeu? E esse documento ele deve ser arquivado na junta comercial, então vai ser assinado ali pelo sócio. Aí tem uma observação aqui, a caneta está bem pequenininha, deixa eu ver aqui. Aqui tem a assinatura do empregado e a assinatura do empresário. Porque assim, pessoal, uma outra situação também que a gente vai falar sobre razão social, sobre nome fantasia na frente. Mas aqui na condição de firma individual, obrigatoriamente o nome da empresa, a razão social, o nome da empresa, ela é obrigada que tem que ser o nome do empresário, do titular. Então, assim, meu nome é Wellington Ribeiro. Obrigatoriamente tem que ser o Wellington Ribeiro o nome da firma. Você pode depois, fazendo aqui o registro, quando você for fazer o seu CNPJ, informar no CNPJ ali um nome de fantasia. Mas a razão social vai ser o nome do sócio. Você pode, por exemplo, fazer abreviações dos nomes da pessoa titular. Por exemplo, o Wellington Ribeiro, eu posso abreviar o W e botar o W Ribeiro. O último nome não pode ser abreviado. E aí, seguido do nome, você coloca ali atividade. Então, se eu fosse... Não estou falando aqui que é o caso, não vou nem dar o meu nome, mas vamos entender que eu fosse aqui uma empresa de comércio de frutas. Então, seria W Ribeiro Comércio de Frutas. Logo depois do último nome, você coloca ali a atividade da empresa. Então, assim, o nome ele é seguido da atividade. Então, o nome é o nome do titular. Você pode até abreviar o primeiro nome, o último não pode. Então, se você tem ali João Paulo Silva, JP Silva, pode ser o nome da empresa, por exemplo. Aí, depois do Silva, o que você vai fazer? Você vai acrescentar a atividade. Se for um prestador de serviço, você vai para o JP Silva Serviços, JC Silva Comércio. Você vai acrescentar você vai dizer se é prestador de serviço ou se é comércio, beleza? Depois do nome. Então, fica ligado nisso, porque diferente de uma sociedade limitada, você, na condição de empresário individual, tem que usar o seu nome como a razão social da empresa. E aí, aqui tem dois campos de assinatura no requerimento de empresário. Tem um campo da assinatura do empresário, que é a assinatura do nome do empresário, igual ele assina no cartório, no cartório lá dele, lá onde tem firma para reconhecer. E também tem um campo aqui de assinatura da firma pelo empresário. Então, o que acontece? O empresário ele vai assinar o nome dele e depois ele vai assinar o nome da firma. Qual é o nome da firma? No nosso exemplo aqui, JP Silva Serviços. Ele vai escrever com a letra dele, JP Silva Serviços, como se fosse uma assinatura, ele assinando pela empresa. Entendeu? Então, fica ligado nisso. Aqui são algumas observações do requerimento de empresário. Então, no requerimento, como eu já disse, ele é fornecido pela própria junta comercial. Você não pode preencher os campos que são destinados ao uso da junta comercial. Tem uns campos ali que vem dizendo, para uso exclusivo da junta comercial. Então, você não vai preencher. Você vai declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado. Você tem que declarar ali o estado civil. O regime de bens do empresário. Se o empresário for casado, declarar o regime de comunhão parcial de bens, comunhão universal de bem, como participação final dos aquestos, separação de bens, alteração do regime de bens dependentes de autorização judicial e impedimento motivado a ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo. Identidade. A identidade ela deve indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação.
Então, no meu caso aqui, quem emitiu minha identidade, eu tenho um CRC, eu tenho a identidade profissional, que é o número de registro do CRC, e também tenho a identidade que foi fornecida pelo Detran. Então, eu vou botar lá o número, CRC, que é o órgão emissor, e unidade da federação, RJ, Rio de Janeiro. Ou se eu escolher a minha identidade civil, vou botar lá o número da identidade, Detran, ou Diretoria de Identificação Civil, unidade da federação, RJ. É obrigatório preencher isso daí. Beleza? Pode ser, se você não tiver habilitação, se não tiver identidade, são aceitos documentos de identidade com certificado de reservista, carteira de identidade profissional, que no nosso caso é a carteira do CRC, carteira de trabalho, enfim, carteira nacional de habilitação, são documentos que têm algum número e tem a sua foto, beleza? O titular estrangeiro, a carteira de estrangeiro com visto de permanente. O empresário não pode possuir outras inscrições como empresário. Isso que a gente já falou, deixar claro aqui que uma vez que você já tem ali uma situação de firma de individual, empresário individual, você não pode, fique claro isso, você não pode, o seu cliente também não vai poder ter ali outra firma individual. Aqui são os códigos de ato para você preencher. Quando você preenche ali aquele formulário do requerimento, tem as situações. Então, assim, quando você está constituindo uma empresa nova, o código de ato é o 080, inscrição, certo? Agora, se você está fazendo ali uma alteração, aí depende. Tu vai ver aqui, ó, alteração de nome, alteração de dados, tudo dependendo do nome aqui que você está fazendo. Então, você vai informar aqui conforme a alteração. Ah, eu quero abrir uma filial. Então, você vai informar aqui, abertura de filial. De acordo com o código, com o que você quer fazer, você vai informar o código de ato e a descrição do código do ato lá no requerimento de empresário. Documentos e as informações necessárias. A cópia do documento de identificação, como a gente falou agora, comprovante de residência do sócio, cópia de conta de luz ou inscrição no IPTU do imóvel sede da empresa, onde a empresa vai ser a sede da empresa. Agora, se de repente você está legalizando a empresa, uma opção aqui legalizou a empresa no mesmo endereço do sócio. Aí, os dados aqui do sócio já é o mesmo da empresa, então, beleza. Cópia do CPF ou numeração, né, que você pode buscar pela internet também. Cópia da certidão de casamento. Especificar quando for uma empresa unipessoal. Você tem a opção de botar ali um administrador, tá? Mas a gente não vai falar isso aqui porque a gente está falando de firma individual. Isso aqui é mais para situações de sociedade empresária. Especificar o responsável na Receita Federal também a gente não vai falar muito aqui porque isso aqui é mais para a sociedade empresária. Mas eu vou abranger isso aqui rapidinho para vocês. Porque assim, numa sociedade você pode ter um ou mais sócios. Só que para a Receita Federal quer que você informe quem são os sócios, mas que você informe uma pessoa que seja o responsável perante a Receita Federal para aquele determinado CNPJ, tá bom? Definição do valor do capital inicial. Então, aqui, o valor do capital inicial, o sócio vai falar, olha, qual é o valor que eu investi para montar o meu negócio? Então, ele vai passar para você, na hora que estiver preenchendo ali o requerimento de empresário, você vai informar ali o valor do capital inicial. 3 opções de nomes na ordem de preferência. Então, assim, você tem ali 3 opções de nome na ordem de preferência do cliente. A gente está falando aqui da possibilidade de botar JP Silva, porque o nome aqui tem que ser igualzinho que está no documento do sócio, tá? Só que pode ter ali um outro JP Silva Serviços, ou outro. Cara, você vai ter que criar uma combinação ali de nomes que não existem. E quando você faz o processo de viabilidade no regime da junta comercial, o próprio sistema vai dizer, olha, você foi negado esse nome aqui porque já existe uma outra pessoa com esse nome aqui de firma individual. Então, o próprio sistema ele faz uma consulta de nome no próprio regime. E também tem a opção de você ver uma situação lá de pesquisar se aquele nome, no próprio site da junta comercial tem uma opção lá de você pesquisar se aquele nome já tem registro, tá bom? Mas assim, a gente pede para o cliente montar ali o nome normalmente em 3 ordens de preferência, assim, porque quando você faz a viabilidade na junta comercial, você informa 3 nomes, e ele verifica na ordem de preferência do cliente, ele verifica se a primeira opção está disponível, se a segunda está disponível, se a terceira. Se nenhuma tiver, ele vai pedir para você fazer uma nova combinação de nomes ali para poder achar
essa situação. Você pode aí também criar ali o nome de fantasia. Então, você vai ter ali um nome para não ficar um nome feio. Pô, tipo, JP Silva Serviços. Você pode botar JP Silva Serviços e criar ali um nome de fantasia. Vou dar um exemplo aqui de nome de fantasia e razão social. Casas Bahia. A Casas Bahia é um nome de fantasia. Então, a empresa ela demonstra a marca dela como Casas Bahia. Mas a razão social é Via Varejo. Então, Via Varejo é uma razão social. É o que está lá no contrato social dela, no documento dela, Via Varejo. Mas o CNPJ, nota fiscal como que sai? Via Varejo? Não, sai Casas Bahia. Então, o nome de fantasia, digamos assim, o nome mais bonitinho, a marca, né? Você cria uma marca, você pode registrar a marca no registro de marcas e patentes, no INPI. A marca é ela que vai ser exposta na publicidade, notas fiscais, o que vai aparecer. Mas a razão social é o nome do empresário, tá bom? A porte da empresa. A gente fala aqui o que é microempresa, o que é empresa de pequeno porte. O microempresário ele vai poder se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que atenda os requisitos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. O enquadramento será efetuado mediante a declaração para essa finalidade, cujo arquivamento deve ser requerido em um processo próprio. A receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000 ano calendário é a condição para você se enquadrar como um microempresa. Então, se você faturou de 0 a R$ 360.000, microempresa, beleza? Se você passou de R$ 360.000, então no caso de empresas que tem uma receita bruta aí superior a R$ 360.000 e igual ou inferior a R$ 4.800.000 no ano calendário, você se enquadra na situação de empresas de pequeno porte. Então, primeiro vem microempresa, empresas de pequeno porte. Essa situação aqui, o limite de R$ 4.800.000 é o limite que vai para um futuro. A gente vai falar aqui de limite de permissão dentro do Simples Nacional. Então, se você fatura até R$ 4.800.000 dentro de um ano calendário, você pode, se a sua atividade assim permitir, porque não é só faturamento, o Simples Nacional ele tem uma série de particularidades para você ser permitido ou não, inclusive tem vários anexos assim, de tributação e particularidades que deve ser falado, mas se a atividade for permitida e você faturar acima de 4.800.000, mesmo que você tenha atividade que possa ser permitida, você não vai poder se enquadrar na condição de optante pelo Simples Nacional. Esse aqui é o modelo de declaração de empresas de pequeno porte. Então, quando você está fazendo, você pode fazer isso aqui junto, tá? Quando você está registrando uma empresa, contrato social ou até mesmo requerimento de empresário, você pode fazer uma declaração se você está registrando. No caso aqui de enquadramento de EPP, é no caso de alteração, porque toda empresa, quando vai nascer, ela nasceu com faturamento zero. Então, esse é o modelo. Você começa como microempresa. Só que, de repente, você já estoura ali no primeiro mês o faturamento da condição de microempresa. Já faturou mais de 360.000. Você desenquadra, aí tem um formulário parecido com esse aqui também. O próprio site da Junta Comercial te dá os formulários. Você não paga nada por isso, não tem que pagar nada, você só tem que montar um processo da entrada na Junta Comercial. Mas aí você vai dizer para a Junta Comercial, olha, eu me desenquadro nesse momento da condição de microempresa, eu passei para o porte de uma empresa de pequeno porte porque o meu faturamento deu uma melhorada, a empresa cresceu, enfim. Você vai explicar isso. Não vai explicar isso, você vai montar o processo, o próprio fiscal, o pessoal já sabe disso, e a aprovação quase que é automática. A idade mínima para ser titular de uma empresa. Pode ser titular de uma empresa, a pessoa natural, desde que não haja impedimento legal. A gente está falando de titular de uma empresa, tanto ela individual, ou limitada, ou EIRELI, não importa, o entendimento é o mesmo, tá bom? Ela tem que ser maior de 18 anos, brasileira ou estrangeiro, que se achar na livre administração das pessoas, de sua pessoa e bens. Menor de 18 anos e maior de 16. Para essa situação, tem que ser emancipado. Opções de tributação, então a gente falou aqui do Simples Nacional, do lucro presumido, então é isso que eu falei, cara. Para você se enquadrar na condição de Simples Nacional, o microempreendedor ou a microempresa, aí não importa se você é individual, empresa limitada, empresa, se a sua atividade, se as suas especificidades como empreendedor, como empresário,
ela é uma atividade que permite você se enquadrar no Simples Nacional, você também tem que ver se o seu faturamento não ultrapassa ali a casa dos 4 milhões e 800 mil. Então, assim, você ultrapassar, você tem a opção de escolher lucro presumido e lucro real, tá bom?